Michele. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda à Jovem Pan. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É sempre um prazer e uma importância muito grande do Ministério Público poder falar diretamente com a população, repassando aí informações sobre o seu trabalho, informações sobre o que faz um promotor de justiça, porque nós realmente precisamos estar alinhados com a população. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui hoje. Doutora, eu começo fazendo a pergunta para a senhora. Eu vou ser específico no assunto. Eu acho que é um assunto que permeia muito aqui os comentários dos nossos ouvintes. Queria saber o que tem de verdade e mentira naquela situação que envolve a Rede Cross, porque eles em algum momento foram proibidos de atender a população gratuitamente, porque é o seguinte, muita gente tem dito isso, eles foram proibidos de atender, que o Ministério Público não tinha nada que se envolver, por exemplo, com uma instituição que não é pública, que é privada, que poderiam fazer esse atendimento absolutamente da maneira que quisessem. O que tem de verdade e mentira nisso tudo? Infelizmente, Paulo, eu escutei vocês agora há pouco falando de fake news, notícias falsas. Infelizmente isso tem permeado a nossa sociedade nos últimos tempos. O que existe nisso é uma grande inverdade, não sei a benefício de quem. Eu costumo sempre dizer que muito ajuda quem não atrapalha, né? Quando houver a divulgação de alguns áudios na cidade, de um empresário, dizendo que um grupo de empresários estava organizando para atender a população, e inclusive nesses áudios ele conclamava para lotar o local, eu de ofício, porque eu recebi o áudio, o Ministério Público de ofício instaurou um procedimento para apurar, entre outras coisas, como se daria esse atendimento, se você respeitaria as regras de distanciamento, se esse atendimento à população, porque lá deixava bem direcionado, olha, a população carente, seria um tratamento digno, adequado, individual, e independente de se tratar de uma instituição privada, o Ministério Público ele apura as condições sanitárias dos hospitais, nós apuramos, né, as condições em que se encontram, como é oferecido o tratamento à população, independente de sendo público ou privado. Então, nesse caso, nos chamou a atenção essa situação, esse áudio bem apelativo, e aí nós instauramos o procedimento de ofício ainda na parte da manhã, porque algumas coisas, quando envolve saúde pública, a gente não pode demorar, né? Nós temos que apurar para ver o que está acontecendo. Em nenhum momento, a instituição foi proibida de prestar o atendimento. As considerações, os questionamentos do Ministério Público são questionamentos que nós fazemos diuturnamente no nosso trabalho a todas as instituições. Qualquer hospital privado, qualquer outro hospital que recebesse esses questionamentos não teria problema nenhum em responder. Então, até não entendi qual foi o desespero da instituição, qual foi a intenção das pessoas de mudarem a versão dos fatos, dizendo que o Ministério Público estava impedindo a instituição de trabalhar. Até na portaria do procedimento, fiz questão de trazer, a gente deixa bem claro que não visa obstaculizar a ação solidária proposta pela empresa, mas verificar se o atendimento será realizado seguindo todos os protocolos necessários à segurança da população, e isso é uma atividade da Promotoria da Saúde Pública. Assim, quando nós ficamos sabendo da situação do oxigênio na Prefeitura, nós instauramos um procedimento de ofício, a aplicação de 2 doses de vacinas equivocadas, nós instauramos um procedimento de ofício para apurar essas situações, né, e até para verificar o que está acontecendo e se acautelar para que não venha acontecer novamente. Então, é uma inverdade que foi propagada, não sei a benefício de quem, qual o interesse dessas pessoas em propagarem isso, mas da parte do Ministério Público nunca houve uma determinação, uma proibição. Se isso aconteceu, partiu unicamente da empresa, que deveria ter sido clara para as pessoas, dizendo os motivos pelos quais eles pararam, se foi por opção deles. Mas do Ministério Público, essa atividade fiscalizatória é uma atividade normal. Nós temos vários procedimentos na promotoria, eu acho que isso é importante as pessoas saberem, em que a gente apura condições de hospitais municipais e particulares, questões sanitárias, questões da UBS, UPA, todas as reclamações que chegam no Ministério Público, ou mesmo de ofício, nós apuramos, porque o que a gente busca é uma melhoria da prestação de serviços à população. Então, não houve nenhuma determinação de suspensão, não houve nenhuma proibição, isso infelizmente é uma inverdade, é uma falácia que toma o corpo na cidade, né, colocando a população contra o Ministério Público indevidamente e amando-o a serviço de quem eu não sei. Luiz Neto. Doutora, vou pedir licença para fazer a pergunta para a senhora olhando para a câmera, né, para quem nos acompanha.
A vereadora Cris Lauer, ela disse que estava sofrendo, na verdade, perseguições por parte do Ministério Público. Eu queria questionar a senhora, há algum tipo de perseguição contra a vereadora? A senhora também, uma outra pergunta, a senhora acredita que tem gente querendo se beneficiar dessa situação? O Ministério Público vai tomar providência sobre isso ou não? Na verdade, assim, olha, o Ministério Público, ele é apolítico, ele só serve à sua população. Eu fico realmente estarrecida e muito sentida quando colocam o Ministério Público em alguma situação política, né? Eu até desconhecia essa alegação da vereadora, até queria cumprimentar a vereadora Cris Lauer e a vereadora Ana Lúcia, porque eu fiquei muito feliz sendo mulher, sabendo que na nossa legislatura esse ano nós temos 2 mulheres nos representando, sendo que na legislatura passada nós não tínhamos. Não tenho nada contra a vereadora, até sou uma pessoa bem leiga, eu nem sei que partido político que os vereadores estão ali dentro. Eu acho assim, é a primeira vez que chega isso ao meu conhecimento. Eu até não sei de onde partiu isso, até porque na minha promotoria não tenho nada envolvendo a vereadora, nem alguma denúncia que foi reportada por ela. E eu não lembro qual foi a outra pergunta, Luiz. Desculpa. Não, se a senhora acredita se há pessoas querendo se beneficiar dessa situação de forma política e quais as providências que o Ministério Público toma nessa situação, né? Eu não tenho dúvida de que existe algum grupo por trás, eu só sinto que esse grupo ele não mostra o nome, né? Porque tudo que a promotoria faz tem o nome, nós assinamos lá o nosso nome, todas as entidades que são entidades honestas e dignas, elas mostram o nome. Eu vi alguns memes correndo, algumas coisas correndo na cidade. Eu fiquei realmente estarrecida de como algumas pessoas perdem tempo para difamar promotor, difamar vereador, colocar em verdades, né? Com certeza alguém deve se beneficiar disso, mas do Ministério Público eu não tenho nem, até porque nós somos apolíticos, a gente trabalha em prol do povo, nós não trabalhamos com ideologia política, então da parte do Ministério Público eu acredito que a nota de esclarecimento que foi divulgada na data de ontem já é suficiente para esclarecer a população. Ângelo Rigon. Promotor, a senhora falou em grupo. Por trás, quem pensa um pouquinho sabe que tem alguém por trás se beneficiando. São alguns médicos, empresários, inclusive estão acompanhando nós agora. E o que me chama a atenção é que a senhora ouviu o áudio. Eu queria saber se a senhora ouviu um áudio anterior de um empresário de Maringá, que é o dono da GT Foods, o Cilinho, fugindo do hospital, falando mal de médico e dizendo que lá, isso é que me chama a atenção, neste áudio, ele fala que a empresa dele teve mais de 400 casos. No entanto, o médico da empresa disse, está aparecendo, virou uma febre, né? Tem 2 médicos que estão aparecendo por conta de programa de televisão aqui em Maringá para falar do tratamento precoce. Sabe mais até que o resto do mundo. E ele fala em 144. Por acaso o Ministério Público tem interesse em saber a realidade dos fatos? Pois ele pode estar passando informações completamente erradas. Ele falou em 144, não deu idade, não deu dados nenhum. Ao passo que o dono da empresa falou em mais de 400 infectados, isso no ano passado. Eu queria saber se o Ministério Público tem interesse, depois, constatado alguma irregularidade ou benefício de algum grupo, se ela tem interesse em continuar pesquisando, levantando a verdadeira situação desse caso. Eu não vi o vídeo esse que o Ângelo se refere. Na verdade, assim, até deixar bem claro que durante o procedimento da promotoria, nós nem entramos no mérito de assunto de medicamento ou tratamento precoce. Né? Nem o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional de Medicina, eles não impedem o profissional, o médico de prescrever os medicamentos que eles entendem devidos. O que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina orientam é que tem que ter uma autonomia entre a autonomia do médico, que tem que ser preservada, e uma relação médico-paciente, e que o médico tem que esclarecer o paciente das considerações sobre o remédio e colher dele um termo de consentimento quando ele indica alguns medicamentos. Então, assim, o Ministério Público, no bojo do procedimento, sequer entrou nesse mérito do tratamento precoce. Hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma politização da doença, uma ideologia, né? Tudo se você é de um lado, você tem que pensar de uma forma, se você é do outro lado, você tem que pensar de outra forma, e a gente não está questionando o tratamento precoce. A busca do Ministério Público no atendimento prestado à população, desde que o atendimento seja digno, seja de acordo com as normas sanitárias, com as normas do CRM.
acho que eu posso receber o vídeo, dar uma analisada. É que hoje se propaga muita coisa, né? Se a gente procurar na internet, você vai ter informações de tudo quanto é coisa, né? Que até chá cura tal coisa, cada um acredita no que quer, né? Nesse momento, infelizmente. Mas o que o médico deve seguir as regras do Conselho Regional de Medicina, é isso que o Ministério Público averigua, né? Para ver se está tudo de acordo com as legislações. E é nesse foco que a gente procura centrar. A gente não está nem contra nenhum grupo, muito menos, até tem coisas que nem chegam ao nosso conhecimento, né? Então isso daí realmente nunca tinha chegado ao meu conhecimento, mas esse tipo de informações elas correm até porque tem pessoas que lutam em prol do tratamento precoce e outras que não, e a gente não entra nesse mérito porque eu não sou médica e eu não vou, nem opino sobre isso, porque não é da nossa alçada. Clóvis. Doutora Michele Nader, bom dia, obrigado pela sua presença no Pan News. E se tem uma coisa que eu acompanhei desde o dia 3 de março para cá em relação à sua pessoa, que a senhora não se furta de falar sobre o assunto, a senhora cumpre o papel do MP. E aí eu vou me reportar para o dia 3 de março de 2020, numa live, quando a senhora diz, olha, o MP continua trabalhando arduamente e incansavelmente para cumprir sua missão constitucional de defensor da sociedade. E eu vejo isso na postura da senhora. Tanto é que quando eu questionei em relação àquela postura da Cris Lauer, eu fui ler todo o teu despacho e eu comentei os 24, olha, considerando, a senhora não faz nenhuma alusão em relação à perseguição, nada. Olha, eu considero o momento que está aqui. Então a senhora trabalha muito em cima disso. E aí eu preciso só fazer uma pergunta que eu venho insistentemente batendo nessa bancada. Cumpriu o papel constitucional do MP, por exemplo, eu defendo o direito ao tratamento, que é prerrogativa do médico, a senhora está correta na minha opinião. Agora, por exemplo, nos tratamentos de Covid, quando a gente trata sobre os exames de Covid em relação ao SUS, nós recebemos relatos aqui de pessoas que levaram de 5 a 12 dias para ter o exame nas mãos. A gente consegue trabalhar alguma coisa, doutora Michele, nesse sentido, de trabalhar uma auditoria em relação só aos resultados dos testes de Covid, o prazo, qual foi o custo, o que aconteceu? Como é que nós poderíamos trabalhar isso? Como é que o MP trabalha isso dentro de uma linhagem, por exemplo, se agora a cepa do novo vírus ele se propaga mais rápido? De repente eu entro no hospital, faço exame, levo 5, 6, 7 dias para receber o exame, mas a doença já agravou. Como é que seria o procedimento? Como é que é difícil? Eu entendo a postura, mas como é que se daria esse relacionamento MP e esse caso em específico? Na verdade, Clóvis, eu até agradeço as palavras, hoje, pelo Sistema Único de Saúde aqui do município de Maringá, os exames são feitos pelo Estado do Paraná, que faz os exames através do LACEN. Até no ano passado, a Prefeitura tentou muito comprar um equipamento para fazer esses exames aqui na nossa Universidade Estadual de Maringá, mas era um equipamento extremamente caro, custoso e demandava outras situações, por isso que nós não conseguimos trazer isso para fazer aqui em Maringá. O município ele faz, assim como todos os municípios do estado, através do LACEN atualmente. Acaba demorando porque tem uma questão de digitação, o estado do Paraná recebe requisições do Paraná inteiro. Até ano passado, salvo engano, houve alguma informação que o Tribunal de Contas não teria permitido a compra desses exames pelo município de Maringá. Até assim, alguns empresários procuraram como que a gente pode, né, ajudar a prefeitura. Olha, conversa com o secretário porque a prefeitura precisava acelerar esses processos esses exames de teste de Covid e tem um custo, né, o custo pelo lado particular não é barato, né, e o prefeito pode ser questionado, apesar que eu até tenho informações que eles estão tentando novamente fazer essa compra através, com justificativa pela atual situação pandêmica. O que acaba acontecendo é que o paciente, se ele está num estado que necessita de maiores cuidados, independente do resultado, ele acaba recebendo o tratamento pelo sistema único, com internamento e tudo mais. Mas assim, não está fazendo de uma forma errada, é que o estado do Paraná demora nesse sentido para devolver para a gente o resultado do exame, mas também não é culpa deles, é a demanda que nós vivenciamos e é feito pelo LACEN, né, pelo laboratório. Eu falo só pela diferença do público e o privado, aí de repente faz diferença entre vida e morte, 3 dias ou 4 ou 5 pode fazer diferença numa pandemia terrível dessa. Sim, a prefeitura vem tentando fazer esses processos de compra, isso eu tenho conhecimento de que há muito eles vêm tentando fazer isso de uma forma correta, né, uma forma totalmente lícita, transparente. Fernando Tupan. Procuradora, eu gostaria de saber uma coisa que não tem muito a ver na sua função, assim, mas que a senhora
procura sempre verificar se as normas estão sendo cumpridas ou não. Se você tivesse os sintomas da Covid, tomaria o kit após os sintomas? Essa é uma pergunta bem pessoal, né? Na verdade, acho que eu procuraria um médico, procuraria a unidade básica. Até uma conhecida minha ontem estava com febre, não queria ir no hospital, eu tive que convencê-la a ir, foi no médico, foi totalmente medicada. Então, a primeira coisa que eu faria, não tenho dúvida, é procurar um médico para saber o que eu tenho, até porque é bom que se diga, né, que alguns kits, né, que eles falam de medicamentos, a pessoa precisa descartar a existência de outras doenças para tomar. Essa minha conhecida estava com infecção urinária, por exemplo, né? Mas tinha uma febre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e eu não teria dúvida, Michele, eu procuraria um médico, um hospital, para verificar o que eu tenho primeiro, antes de tomar qualquer medicamento. Agnaldo Vieira. Doutora Michele, a senhora falou a respeito da questão, né, da recomendação à Rede Cross, da fiscalização, e não sabe por que eles já tomaram essa atitude em suspender, né? E foi citado também aqui o caso da vereadora Cris Lauer, que estava com um projeto de antecipação em 48 horas dos decretos municipais, e ela disse que recebendo a sua recomendação, ela se sentiu perseguida e ameaçada, né? Inclusive disse que os promotores e juízes estavam 1 ano trabalhando em casa, né? Não entendi por que essa colocação dela. Mas como é que funciona a questão institucional entre os poderes? Quando o Ministério Público recomenda o agente público em alguma situação, isso não está dizendo para que ele faça aquilo, não. Ele tem, o agente público, a questão de decidir, né, se aceita ou não aquela recomendação. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a recomendação, principalmente alguns políticos que são de primeiro mandato e não entendem essa atitude do MP. Na verdade, o Ministério Público, assim como o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, ele exerce a sua função com independência. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que nós temos o maior respeito pelo Poder Legislativo, pelos demais poderes constituídos. No caso ali da questão desse projeto de lei, quem leu o ofício, o documento que eu encaminhei, na verdade não foi nenhuma recomendação, foi um ofício. E no ofício, o que eu alertei para a Câmara de Vereadores de Maringá é a atual situação pandêmica que estamos vivendo. Eu até fiz questão de checar os números ontem de leitos. No Paraná, nós temos uma faixa de 1.000 pessoas aguardando leitos de UTI e enfermaria para Covid. E isso sem considerar que muitas pessoas estão sendo atendidas em UPAs, em hospitais de pequeno porte, sem ter o mínimo de aparato adequado para atender uma pessoa com Covid. Então, a busca do Ministério Público naquele documento foi apenas alertar a Câmara de Vereadores da atual situação que nós estamos vivenciando. Nós recebemos esses dias um decreto do governador do estado do Paraná, também determinando medidas de um dia para o outro, que a depender da situação pandêmica que a gente se encontra, medidas devem ser tomadas imediatamente. 48 horas podem custar muitas vidas. Então, assim, a Câmara de Vereadores poderia muito bem não ter acatado, né? Até eu tomei conhecimento que a vereadora ela não levou a julgamento, até peço desculpas, eu não sei o nome adequado, a votação, o projeto de lei, né? Ela pediu o arquivamento. Acabou pedindo o arquivamento, ela poderia muito bem ter colocado em votação. O que o Ministério Público procurou ali, eu achei que seria desídia e negligência da minha parte, não alertar a Câmara de Vereadores do atual momento que nós estamos passando aqui em Maringá, no estado do Paraná, que hoje é o centro praticamente dos casos de Covid graves no país. Nós temos 70% dos casos da nova cepa, que ela é mais contagiosa. Então, a busca do Ministério Público, quem acompanhou o documento, inclusive instruído com gráficos, informações técnicas, é a atual situação que a gente está vivendo. Na semana passada, quando encaminhei o expediente, nós tínhamos uma média de 1.400 pessoas esperando leito no estado do Paraná. Doutora, eu assim, não é retornando aos assuntos, mas quando eu pego, por exemplo, essa questão da primeira vereadora, da Cris Lauer, e aí existe essa movimentação, ela faz assim uma espécie de ataque ao MP, dizendo que o MP persegue, foi perseguição, jogou as mortes, jogou a responsabilidade, ela usa essa expressão, tá? Jogou a responsabilidade sobre as costas dela. E quando eu pego a outra questão, lá da Rede Cross,
nas duas, eles tentam transportar para o Ministério Público atribuições que efetivamente não foram e nem atitudes do Ministério Público. Por que será esse tipo de procedimento das instituições, nesse caso, tanto públicas, né, que aqui é um dos poderes, que é o legislativo, e lá, no caso, uma instituição privada, falaram, ó, estamos tomando essa atitude porque o MP faz isso. Por que será que o dedo apontado para o MP num momento como esse? Não sei te responder, Paulo, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito. Sempre usei ela na minha atividade, que eu falo que existe 2 tipos de pessoas que não gostam do Ministério Público. Os ignorantes que não o conhecem e os desonestos. Mas que isso eu não sei responder qual o motivo, qual a intenção dessas pessoas em acusar a instituição. Se querem acovardar o Ministério Público, isso não vai acontecer. Né? A gente vai continuar atuando, não só eu ali na área da saúde pública, defesa da pessoa idosa, uma função que a gente exerce ali arduamente, a defesa da pessoa com deficiência, mas todos os demais promotores da cidade, seja na defesa no combate ao crime, na defesa do patrimônio público, na defesa do consumidor, dos direitos humanos, da educação, da defesa da mulher vítima de violência doméstica, da criança e do adolescente. Nós não nos deixamos acovardar por ataques infundados, né? Muitos deles anônimos, outros não, querendo diminuir a imagem da instituição perante a população, mas eu posso garantir à população maringaense que isso não intimida o Ministério Público e que a gente vai continuar atuando em prol da população. Agnaldo, mais uma. Doutora Michele, como lidar com essa questão que às vezes não anda... Principalmente nos encontros entre poder executivo e comerciantes, empresários, que eles dizem, né, que os agentes públicos, vocês tomam essas decisões porque o de vocês está garantido, o salário de vocês está garantido e o nosso a gente tem que sair ao trabalho para buscá-lo. Como lidar com essa questão ao tomar uma decisão, né, de uma restrição? Olha, vamos continuar com... A senhora participa de uma comissão, né, junto com o Executivo, Legislativo, para tomar essas decisões de fechamento ou não, de restrição do comércio. Como lidar, às vezes, com uma frase dessa de uma pessoa que, às vezes, está sem rendimentos, ao citar isso, por exemplo, que eu vejo que é uma coisa meio comum, mesmo que não na frente, mas nas redes sociais, principalmente. Na verdade, assim, eu entendo que existe, assim, nós estamos vivendo um momento muito crítico. A saúde, ela está totalmente abalada, a gente está enfrentando uma pandemia sem precedentes. Eu entendo que as pessoas necessitam trabalhar, tem o setor econômico envolvido, né, que muitas pessoas estão nessa situação. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: da mesma forma que o médico do SUS, que é um funcionário público, ele está lá na linha de frente trabalhando, os promotores de justiça, nesse ano que passou, não pararam de trabalhar. Até comentou, né, de home office. Bom, quem for ali no Ministério Público, eu trabalho ali diuturnamente, das 7h30 às 6 da tarde. Eu não consigo trabalhar em casa, eu até admiro quem consegue, mas os meus funcionários eu mandei para casa, porque eu tenho que garantir a saúde deles e realmente diminuir a circulação de pessoas. Então, nós não deixamos de atender a população, nenhum poder deixou de trabalhar. Até eu acho que eu escutei alguém comentando, está em home, mas está trabalhando, né? E existe, na verdade, um incentivo para que as pessoas fiquem em home office justamente para diminuir a circulação de pessoas. Com relação a vencimentos, ao trabalho, é um trabalho digno como qualquer outro. Inclusive, está no portal de transparência o valor que um vereador ganha, que o prefeito ganha, que um promotor de justiça ganha, que um juiz de direito ganha. É um valor legítimo, paga as contribuições devidas, é um valor que tem retido na fonte de imposto de renda. Então, assim, eu até entendo esses argumentos, mas para mim são argumentos simplórios de quem quer jogar na nossa conta, assim, a responsabilidade pelo que está acontecendo. Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito complicado, nós nos deparamos com falta de medicamentos, nós estamos nos deparando não com falta de oxigênio em si, mas com a logística da entrega desses oxigênios. Nós estamos preocupados em ter leitos para atender a todos, para que ninguém morra dentro de uma ambulância e ninguém morra sem atendimento. Então, quando você coloca numa balança, né, não é muito simples você pôr numa balança a economia e a saúde. Mas, assim, a gente vai sempre buscar ali na Promotoria da Saúde Pública, vai lutar pela saúde e pela vida. Isso eu posso garantir. 7h58. Repita. 7h58, nós estamos aqui numa entrevista com a promotora de justiça aqui de Maringá, a doutora Michele Nader. Ela que é promotora de justiça da área da saúde aqui e tem trabalhado, como ela disse aqui, muito aí
por essa questão e esse tempo de pandemia. Doutora Michele, muito obrigado pela presença da senhora aqui na Jovem Pan. A gente agradece muito os esclarecimentos que a senhora fez aqui. Eu agradeço também. Eu posso deixar o contato do Ministério Público? Claro, fique à vontade. O Ministério Público tem uma central de atendimento à população em Maringá. O e-mail é maringá.atendimento@mppr.mp.br e também fazemos atendimento por mensagens via WhatsApp 3227-1415. A população pode procurar, todos os atendimentos são registrados e uma resposta ou encaminhamento a pessoa vai receber do Ministério Público. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e prestar esses esclarecimentos. Vê se eu não estou errado. O WhatsApp, então, 3227-1415, é isso, né? Isso mesmo. Então, você quer fazer contato com o Ministério Público, às vezes a gente fica naquela dúvida com o que eu faço para procurar o Ministério Público. Ó, o WhatsApp tá aí, ó, 3227-1415 para você fazer contato lá com o pessoal do Ministério Público. Muito obrigado, doutora Michele. Obrigada e bom dia.